Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Esta história começa muito bem. Tudo ao redor é lindo e há uma atmosfera agradável. Duas incrivelmente belas garotas se aproximaram do nosso protagonista. A garota de cabelos rosa era assistente do clã Jade, chamada Lu Shaan. A garota de cabelos verdes se chamava Xiao Tedu, e elas estavam ali por um motivo específico. Agora, vamos conhecer nosso personagem principal, cujo nome é Jian Lan, o guardião do clã Jade. De repente, alguém muito poderoso quebrou a parede, deixando todos chocados. Era a imperatriz do clã Jade, chamada Shell. Ela chamou as pessoas na sala de cães e perguntou a Jian como ele teve a audácia de tirar vantagem de sua ausência. No entanto, nosso herói não ficou confuso e disse que agora todos estariam juntos. Ele abraçou as garotas, e com um sorriso no rosto, pediu à imperatriz que não se preocupasse. Mas com o tempo, tudo ficou como se estivesse em um nevoeiro. A imperatriz disse a ele para deixá-lo entrar, e então barulhos altos foram ouvidos. Estava ficando muito barulhento, e uma das garotas pediu a ele que se apressasse. Como se constatou, era apenas um sonho. Alguém bateu forte na porta, mas nosso herói não se apressou em abrir. Ele estava no quarto do guardião do clã Jade. Duas garotas estavam na soleira do templo, esperando que o portão do clã Jade fosse aberto. Elas não entendiam por que o portão estava fechado durante o dia, sempre esteve aberto antes. Outra garota perguntou se não estavam permitindo a entrada de estudantes agora. Elas ficaram perplexas e não entendiam como isso poderia acontecer. O clã Jade é o único clã feminino entre os 6 clãs de Juanzhou. As monjas do sexo feminino não são especialistas em artes marciais, especialmente são jovens e obedientes ao seu país. Uma das garotas perguntou a outra se não haveria homens irritantes que gostam de molestar, mas a outra garota respondeu que eles definitivamente não estavam lá. O clã Jade odeia os homens. Não há um único homem em um raio de 100 km. Finalmente, o guarda se vestiu rapidamente e correu para ver o que estava acontecendo. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, as garotas o olharam com grande surpresa, como se ele fosse algum monstro horrível. Assim que o viram, começaram a correr, gritando que ele era um homem fedorento. Agora, vamos conhecer um pouco melhor nosso herói. Seu nome é Johan Lan, e ele trabalha como guardião no portão do clã Jade, no sopé da montanha. Tudo pode parecer estranho, pois esse clã composto apenas por mulheres tem um guardião masculino. Tudo começou há 3 dias. Ele estava tomando banho e sentiu o fundo da banheira se rompendo. Zhang não teve tempo de reagir e caiu imediatamente. Ele então caiu sobre uma estátua de pedra bem na cerimônia de adoração ao ancestral do clã Jade. O rapaz caiu dolorosamente, mas ao mesmo tempo, ele pensou que estaria acabado naquele exato momento. No entanto, uma importante dama disse a ele para não ser morto e ordenou que o enviassem para guardar o portão no pé da montanha. Assim, ele veio para cá e tornou-se o guardião do portão. Nosso herói não tinha habilidades, então teve que se esconder aqui por um tempo. Além disso, ele nutria fortes sentimentos pela imperatriz, acreditando ter se apaixonado por ela repentinamente. Enquanto pensava nela, ele apertou o coração e algo muito estranho começou a acontecer. Zhang sentiu uma dor insuportável. Seu corpo parecia estar em chamas, sem compreender o que estava acontecendo. Este foi o início de uma grande mudança em sua vida. Naquele momento, ele não sabia que era um despertar do coração, mas antes que seu coração parasse, sua alma voou para fora de seu corpo. Agora, ele estava na consciência de uma divindade, mas John apenas entrou em pânico, sem entender para onde ir e o que estava acontecendo. Algumas garotas começaram a aparecer diante dele, chamando-o de senhor. Elas explicaram que ele havia ativado o sistema de nível divino. A dama fantasma disse a ele que agora tinha uma missão importante. Precisava chegar ao quarto da imperatriz antes da meia-noite, após o qual receberia as instruções seguintes. Nosso herói ficou muito assustado, pois invadir o quarto da imperatriz equivalia a suicídio. A dama fantasma ordenou que ele se calasse e não tinha o direito de resistir, mas se falhasse na tarefa, morreria para sempre. Zhang falhou de repente, começou a cair, sua alma começou a retornar ao corpo e finalmente acordou em total choque. Ele só lembrava das palavras de que, se não concluísse a tarefa, estaria morto. JN não entendia por que tinha que fazer tudo isso. Não havia feito nada de ruim para ninguém, mas não havia escolha. Ele saiu do palácio principal do clã Jade,
decidindo tentar completar a tarefa em vez de se submeter a uma morte dolorosa. A recompensa por completar a tarefa deveria ser algo que o salvasse, presumindo que não fosse visto e espancado até a morte. Ele rezou a Deus para que tudo corresse bem. 10 minutos depois, ele finalmente chegou ao palácio da imperatriz e já estava no pátio. Agora, ele desejava que a dama fantasma aparecesse e dissesse o que fazer a seguir. Ele estava mais tenso do que nunca, sem entender se deveria entrar no quarto dela ou não. Jean abriu cuidadosamente a porta para ver se tudo estava bem e se havia guardas. Quando abriu a porta, viu que a imperatriz parecia estar meditando. Uma aura brilhante emanava ao seu redor. As coisas não estavam boas. Parecia que a imperatriz ainda estava acordada. Havia uma boa chance de ela vê-lo agora. No entanto, a imperatriz sentiu que havia alguém perto dela, mas não podia parar agora, no momento crucial de sua imersão. Ela pensou que se não fosse tão imerso em meditação que ela poderia tê-lo finalizado. JN pensou que ela ainda não conseguia vê-lo e em sua mente continuava repetindo para si mesmo que ela não acordaria assim que ele cruzasse o limiar e tocasse o tapete vermelho com o pé. Algo mágico aconteceu no momento em que o pé de nosso herói tocou o tapete. Um incrível feixe de luz começou a brilhar do lugar onde o pé dele pisou, acompanhado por um forte som de tilintar. As pessoas que ainda estavam do lado de fora perceberam que esse som vinha na direção do palácio. Finalmente, a imperatriz acordou. Ela abriu os olhos e pôde ver por si mesma o que estava acontecendo. Neste momento, Jango estava envolto em um forte feixe de luz brilhante. Ele estava sendo recompensado por completar a primeira tarefa daquela senhora fantasmagórica. Seu corpo estava se tornando um coração divino e inquebrável, e suas pernas ganharam a habilidade de correr incrivelmente rápido. JN finalmente recobrou os sentidos. A imperatriz decidiu punir esse homem insolente que ousou invadir seu quarto e tentou chutá-lo. JN, com suas novas habilidades, olhou para essa beleza e pensou que, quando se olha para o abismo está olhando para você. Ele respirou fundo algumas vezes e sentiu o poder jorrando de seu corpo. Ele nunca se sentirá tão bem antes. A imperatriz desferiu um soco incrivelmente poderoso, mas ele facilmente desviou o ataque com apenas uma mão. A imperatriz ficou loucamente surpresa. Ele bloqueou o mega golpe dela com uma mão. Quem diabos ele era? Atrás dele, as vozes das outras mulheres podiam ser ouvidas, chamando por sua imperatriz. Ficou claro para ele que ele precisava fugir o mais rápido possível, e assim começou a fazê-lo. A imperatriz não conseguia entender como ele foi capaz de se defender, e ele também havia interrompido seu mergulho. Os subordinados chegaram rapidamente e começaram a perguntar o que aconteceu e onde estava aquele que veio aqui. A poderosa dama ordenou que fechassem rapidamente o portão. Ele não poderia sair do clã Jade. Isso causou muita confusão. Todos começaram a discutir o que acabará de acontecer. Tetri estava encarregada da defesa do clã e cometeu um erro. Ela explicou que não pensou que haveria traidores no plano de atacar o palácio à noite. A garota então respondeu que não era uma discípula do clã, mas ainda sentiu o cheiro de um homem fedorento ali. Quando todos ouviram que havia um homem fedorento ali, ficaram muito surpresos, e ao mesmo tempo, correram para salvar suas vidas. Ele percebeu que não podia ser descoberto, sendo perseguido por muitas mulheres armadas. Uma vez que descobrissem que ele era um homem, o destruiriam no local. Mas Jang já possuía algumas habilidades que ele usava com sucesso, e essas guerreiras não conseguiam alcançá-lo. JN rapidamente pulou pela janela de um dos prédios sem ter ideia do que encontraria lá. Era um lugar quente, muito tranquilo e com um cheiro agradável. Ele pensou que era um ótimo lugar para se esconder, mas depois de dar uma olhada ao redor, percebeu onde estava. Só havia garotas sentadas com os olhos fechados. Este lugar realmente parecia um paraíso na Terra, um lugar onde ele queria estar o tempo todo. Todas aquelas garotas estavam meditando. John percebeu que era um lugar muito difícil de se esconder, pois era muito difícil manter o controle de si mesmo. De repente, uma das garotas acordou. Viu que havia alguém ali e imediatamente gritou. O grito atraiu a atenção de outras garotas incrivelmente bonitas que estavam ali. Elas ficaram chocadas ao ver um homem ali e correram em direção a ele para pegá-lo, mas ao mesmo tempo, não queriam que ele as tocasse. Começaram a atirar vários objetos nele para expulsá-lo dali. Por um lado, nosso herói até queria ser pego neste lugar, mas, ao ouvir esses gritos,
Outros guerreiros vieram correndo e perceberam onde procurar o homem. Agora eles estavam indo eliminá-lo. Uma das garotas apontou o dedo e percebeu que havia uma grande confusão perto delas. Era o nosso herói correndo a uma velocidade incrível. Ele pensou que seu corpo ia explodir. De repente, viu que uma dessas guerreiras com um martelo enorme estava se aproximando dele. Ele percebeu que tinha sido reconhecido e a senhora correndo atrás dele poderia esmagá-lo com seu enorme martelo. JN se aproximava do portão para escapar quando os discípulos do clã Adaga Negra chegaram para entregar a carta. Eles não sabiam o que estava acontecendo aqui ainda. Esses caras reagiram a tempo e começaram imediatamente a atacar Jean com suas adagas. Jean não esperava por isso. Ele pensou que, ao sair pelo portão, poderia escapar, mas não importa o que, ele tinha que correr. Esses caras estavam apenas em seu caminho, então ele usou seu poder poderoso para afastá-los. Na manhã seguinte, Jean percebeu que as coisas não tinham corrido conforme o planejado. Agora ele estava amarrado na sala principal do clã Jade, sendo chamado de rebelde. Uma garota de cabelos verdes perguntou se ele entendia qual crime tinha cometido na noite anterior. Jean respondeu que não lembrava de nada e fingiu não entender por que estava ali. Mas a garota disse para ele parar de agir como se fosse burro. Ela continuou falando e disse que ele estava fingindo ser um iniciante, embora na prática suas habilidades fossem excelentes, pelo menos no 6º nível de perfeição prática. A bela dama de cabelos rosa achou isso impossível. Esse cara estava no auge da perfeição prática. Também trouxeram testemunhas que não podiam fazer nada, estavam obviamente muito machucadas. Ela também perguntou sobre ser espancada por esse homem que é o guarda da porta, mas aqueles caras responderam que não se lembravam. Eles apenas estavam envergonhados de admitir isso porque havia muitas garotas ao redor, e decidiram se manter firmes pela dignidade do clã Black Dagger. A garota de olhos verdes perguntou se realmente não se lembravam de nada. JN respondeu que lembrava de tudo. Disse que ela foi quem espancou aqueles caras e depois o culpou. Ele não tinha ideia de que ela era tão cruel. Então, os caras espancados confirmaram e disseram que realmente foi ela. 3 estudantes deles foram espancados por aquela garota. A linda dama de cabelos rosa virou-se para a Imperatriz e perguntou o que deveriam fazer. A Imperatriz percebeu que estavam falando bobagem e disse que se alguém invadir o clã, merece morrer. Então a ação deve ser tomada. O cara envolto em ataduras disse que receberam a ordem de dar 6 ordens. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, os 3 caras espancados foram lançados para fora dos portões do clã. JN disse que se tudo estivesse bem, ele voltaria apenas para o portão e continuaria trabalhando, mas a garota com a flor no cabelo queria verificar algo. Ela pegou sua mão e percebeu que o cara realmente não tinha força, muito menos perfeição prática, e nem mesmo tinha fortitude. Johan estava lá em pé como uma criança inocente, e a dama que o acusava apontava o dedo para ele com raiva, dizendo que ele realmente fez isso. Então, ela o agarrou pelo pescoço e disse que ele estava zombando dos dias, e agora decidiu espancá-lo até que contasse a verdade. Sufocou-o e então ele sentiu o mesmo poder novamente. Começou a voltar. Ela começou a batê-lo ainda mais forte, mas já não conseguia conter sua força, que começou a crescer. A Imperatriz ordenou que ele parasse com isso e conversasse mais tarde. A garota imediatamente obedeceu à ordem da Imperatriz, mas não entendia por que a Imperatriz ordenou que ela parasse. Jean deixou o corpo dela, e aquela garota colorida apareceu diante dela. Ele estava na consciência de uma divindade e estava muito curioso sobre quem ela era e por que ele tinha que realizar a tarefa que ela lhe deu. Sua próxima tarefa era fazer a mulher usar um determinado item, mas se ele não o fizesse, morreria. Chung perguntou qual era o item, e a dama fantasma deu a ele algo que parecia meia calça. Depois de um tempo, a Imperatriz ponderou sobre o incidente, pensando no fato de que o Sr. Tet definitivamente não mentiria. Deve haver algo errado com este John Law, além de ser um homem. A conselheira da Imperatriz perguntou por que ela insistia em deixá-lo ali, mas a Imperatriz mandou-a ir para seu quarto e queria descansar um pouco. Ela refletiu sobre o fato de que agora a vila do clã de Jade estava caindo, embora ainda estivesse entre os 6 principais clãs. No entanto, já estavam direcionando seus olhares predatórios naquele dia de adoração aos ancestrais. Ela percebeu que os discípulos estavam fracos, então o aprimoramento progredia muito, muito lentamente, levando a essa situação. Naquele dia, ela rezou aos espíritos ancestrais para guiar os discípulos pelo caminho da força. Ao mesmo tempo, esse cara apareceu,
Sua aparência foi definitivamente dada a eles pelos espíritos. Além disso, essa pessoa tem um corpo e força especiais. É óbvio que ele nunca se aperfeiçoou, mas pode explodir com um poder feroz. Então, que tipo de práticas ele usava? Ao mesmo tempo, em seu quarto, Bard estava olhando para as meias que ele ganhou da senhora mágica JN. Ele pensou sobre como a dama idiota Phantom lhe deu uma tarefa tão vergonhosa. Mesmo que as garotas dessa era não entendam nada, isso é pura malandragem, não é mesmo? Jang estava deitado lá, ponderando como realizar a tarefa dada a ele. De repente, alguém começou a escutá-lo. A própria senhora que o acusou irrompeu no quarto e quebrou sua porta com seu martelo. Quando viu o que ele estava segurando, pediu-lhe para mostrar lentamente o que era. O rapaz respondeu que não tinha nada de especial para mostrar, mas a garota disse que o observava através do buraco na porta há muito tempo. Agarrando suas mãos, ela deu uma olhada mais de perto e perguntou o que era. O rapaz respondeu que era apenas uma atadura. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma tensão incrível, e seu corpo divino quase despertou. Então a garota saiu de cima dele e disse que era uma atadura muito estranha e elástica. Jang pensou que era muito perigoso. Sua carga de energia estava realmente se acumulando agora, e eles precisavam encontrar um lugar para liberar a tensão ou algo aconteceria mais cedo ou mais tarde. A garota disse que aquilo era muito suspeito e que o levaria embora, escondendo as meias pretas no bolso. Então ela correu até Jang e disse que ele era muito bom em fingir e a estava constrangendo na frente da imperatriz. Jang respondeu que não sabia do que ela estava falando. A garota disse que não importava e que ele morreria em breve, lançando um saco sobre ele. Agarrando o garoto, ela rapidamente saiu do quarto dele pela porta quebrada. Jang gritou por ajuda, mas a garota o agarrou e voou para longe em seu martelo mágico. Ela disse que aqueles que a machucassem não viveriam por 3 dias. Jang percebeu que essa mulher louca provavelmente o levaria a um lugar deserto e o eliminaria. Neste momento, ele se sentiu como um perdedor incrível. Parece que essa dama Phantom está propositalmente forçando-o a fazer essas tarefas para matá-lo. De repente, ouviu a voz da mesma dama fantasma dizendo que ele estava recebendo um novo poder. A dama vestida de verde trouxe seu prisioneiro para no topo da montanha chamada Onian. Ela então abriu o saco para que ele visse como seria o lugar que se tornaria sua sepultura ao mesmo tempo em que algumas criaturas os observavam. Ti fez Jang cavar sua própria cova e ele perguntou por que levar tudo a sério. A garota respondeu que sempre distingue claramente entre o bem e o mal. Ele está cavando um buraco para si mesmo, o que significa que ele só vai morrer. Ele tem apenas 2 opções: se enterrar aqui ou ela o esmagará em pedaços. Ele tem uma terceira opção, que é mostrar sua força e acertá-la. A expressão do cara mudou e ele decidiu fazer a garota virar as costas para ele. Tet pensou no fato de que ele queria enganá-la. Uma vez que ela voltasse, ele fugiria tão facilmente. Bem, havia um perigo realmente grande lá. 2 monstros enormes a atacaram por trás com suas armas. O cara gritou que era realmente perigoso. A garota ainda conseguiu reagir a tempo e se afastar dessas criaturas ferozes. Elas dispararam várias flechas contra ela, mas a garota conseguiu desviar. Depois, foi a vez dela atacar. Ela usou o poder de seu martelo, pensando em quantos outros guerreiros de outros clãs poderiam se infiltrar ali, e então atingiu essas criaturas com uma força incrível, gritando que mexeram com a pessoa errada. Elas ainda conseguiram feri-la. Tet disse que aqueles que atirariam flechas nela por trás seriam levados à Imperatriz, mas ela sentia dor que se espalhava cada vez mais por seu corpo. Era uma flecha venenosa e era forte demais. Jang percebeu, mas isso não era o fim. Um homem com um manto preto apareceu com 2 guerreiros enormes. Ele disse que queria passar despercebido, mas esse humilde Brad de uma imperatriz chamou sua atenção. Então ele decidiu matá-la primeiro por ter matado seus filhos. Era líder de um clã hostil. A garota virou para ele e disse que não esperava vê-lo ali. Ele não veio aqui para roubar, não é? Um dos homens grandes percebeu JN e perguntou ao líder o que deveria fazer com esse garoto. O líder disse que ele era apenas um guardião inútil e deveria ser morto. O guerreiro enorme começou a correr em direção ao cara com o machado, mas Jean tentou explicar que foi mal compreendido. Ele é simples e não sabe que tipo de garota ela é. Uma garota poderosa com um martelo incomum, gritando que ela era oponente deles. Ela explicou a Jean que essas pessoas são inimigas juradas deles por centenas e milhares de anos. Eles foram mantidos afastados,
mas agora estão se aproximando deles com algum plano. A garota de cabelos verdes estava determinada a impedi-los e ordenou a Jean que voltasse e relatasse à Imperatriz. O mago hostil decidiu matá-la primeiro e depois matar aquele cara. Ele já a havia atacado, e a garota quase disse adeus à sua vida porque percebeu que não seria capaz de repelir tal ameaça. Um ataque forte enquanto, de repente, algumas chamas rasgaram aquele mago das trevas. O feitiço dele nem mesmo tocou a garota. O mago das trevas ficou muito surpreso, afinal, ele havia usado uma força incrivelmente poderosa. Quem poderia detê-la? Acontece que era nosso herói. Ele usou seu poder porque não conseguia mais se conter. Seu corpo estava se transformando em um corpo divino. Ele não podia deixar essa garota sozinha e fugir. O cara sentiu uma energia incrível em seu corpo. Essa energia simplesmente explodiu dele, e uma espécie de brilho se formou ao seu redor. O clã hostil atacou o cara com toda a sua força. Aqueles que ainda estavam vivos se apressaram sob a ordem de seu líder. Mas por que não dispersar todas essas coisas em direções diferentes? O cara poderoso os atacou com várias técnicas que ele nunca soubera antes. A garota fofa olhou para ele e sentiu uma sensação estranha por dentro. Agora, Jean se virou para o líder do grupo e deu a ele uma chance de escapar ou atacá-lo com suas técnicas mais fortes. Jean prometeu ao mago das trevas que ele não esquivaria delas. Os olhos verdes da garota brilharam pensando em algo assim que ela já tinha ouvido falar antes. O poderoso mago decidiu fazer o que o cara mandou. Ele pensou que poderia matá-lo. Jean concentrou-se, pensando que não poderia arriscar muito, e decidiu usar apenas 30% de sua energia na defesa. O poderoso mago das trevas queria liberar toda a sua força e a força de seu clã sobre ele, então usou todos os seus poderes simultaneamente para apagar o cara da face da terra. A garota estava muito assustada, mas o cara decidiu testar suas habilidades e levantou sua defesa. Finalmente, o poderoso mago atacou nosso herói, mas parece que todos os seus planos foram despedaçados pelo escudo de Jean. Quando ele terminou o ataque e a fumaça se dissipou, Jean parecia completamente ileso. Ele percebeu que era inquebrável e ficou surpreso consigo mesmo. Ele se perguntou onde estava o limite de sua força. Ao mesmo tempo, o mago estava ainda mais perplexo. Não havia como ele não poderia ser atingido. De repente, o cara foi arremessado para trás e caiu no chão como se tivesse sido atingido por algo. Ele disse que algum tipo de movimento astuto foi usado por esse mago, e ele o perdeu. Então ele pegou a mão da garota e disse que precisavam correr rápido. O mago ordenou a seus guardas sobreviventes que os alcançassem. Esses homens grandes começaram a olhar ao redor e procurar cuidadosamente. Os dois estavam feridos e não podiam correr muito longe. Como se viu, Zhang tinha perdido seu poder. A garota de verde perguntou o que fazer agora, mas ele respondeu para não se preocupar. Havia uma maneira de recuperar aquele poder. As meias pretas que ela pegou no quarto dele ainda deveriam estar em sua posse. A garota respondeu que eles estavam no bolso o tempo todo. Ela perguntou o que deveria fazer com eles. Talvez usá-los como bandagem para os ferimentos dele. JN ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu que ela deveria colocá-los. Ela não tinha outra escolha. Ela havia visto o poder dele e ainda precisava confiar naquele que desejava matar. O rapaz disse que não havia tempo para pensar muito, colocando rapidamente as meias. A garota perguntou se isso realmente funcionaria. Jean respondeu que tinha bastante tempo e não estava com humor para brincadeiras. Agora, o destino da humanidade estava em suas mãos ao colocar as meias. Tio perguntou de que material eram feitas. Eram muito macias e sedosas, e ela sentiu uma sensação inexplicável de vergonha. Jean respondeu que ela só precisava colocá-las. Após colocar as meias, ela sentiu que estavam muito apertadas e arejadas, mas era uma sensação maravilhosa. Jean ouviu a voz da garota fantasmagórica, dizendo que ele completou a tarefa e, como recompensa, poderia aumentar seu charme. Jean quis olhar para a garota e agradecê-la, mas ao se virar, viu algo que o surpreendeu muito. A garota respondeu que parecia tê-las colocado corretamente. Sua força aumentou para proporções incríveis, mas era perigoso. Seu corpo poderia pegar fogo, sentindo um calor insuportável, prestes a explodir. A senhora simpática sorriu, pensando que ele estava tão envergonhado, e rapidamente fugiu. Aparentemente, ele era um homem honrado que precisava liberar sua energia. Ele logo encontrou os guerreiros hostis e estava feliz em enfrentá-los,
agora que possuía superpoderes. Esses guerreiros infortunados foram atingidos por uma força de fogo incrível. Quando o Mago Negro viu o que estava acontecendo na floresta, pensou que a Imperatriz havia aparecido, pois apenas ela poderia ter tal poder. Um dos homens grandes perguntou ao líder o que deveriam fazer agora. O Mago Negro respondeu que era hora de se render aos espíritos malignos e matá-los. Quando os guerreiros correram em direção ao inimigo, gritando que deveriam se render aos espíritos malignos e matar, o líder decidiu fugir, pois não queria morrer. Esses caras não sabiam como pensar com a própria cabeça, apenas ouviam e seguiam ordens, o que os arruinou. Eles nem sabiam com o que estavam lidando. Após lidar com esses caras musculosos, nosso herói alcançou o líder inimigo e o chutou nas costas. Tet pediu para não matar o líder e deixá-lo como testemunha. Jean pegou o Mago Negro ferido para verificar se ele ainda estava respirando. Depois de ver que o Mago Negro ainda estava vivo, John agarrou seus cabelos e perguntou a ele por que ele veio aqui. Depois de capturarem o Mago Hostil, Ti imediatamente começou a interrogá-lo. Ela falou sobre como as terceira e quarta irmãs estavam guardando o desfiladeiro de Lione, onde nem uma gota d'água poderia escapar. Ela se perguntava como eles tinham chegado ali, se havia mais alguém nesta região além deles. No entanto, o velho de cabelos grisalhos disse que era melhor deixá-los matá-lo, mas ele não diria nada. JN o socou no rosto com força depois de vê-lo encarando a bela Tet, a líder do clã hostil. Disse que poderiam batê-lo e torturá-lo quanto quisessem, mas a ressurreição de seu clã não poderia ser impedida, mesmo que o matassem. Os outros clãs viriam atrás deles, e depois dessas palavras, ele começou a brilhar intensamente com uma luz roxa, e uma forte magia emanava dele. O velho gritou que o mal triunfa. JN pegou a mão da garota e começou a correr para longe desse homem. Ele percebeu que começou a se autodestruir e escaparam por pouco. Uma explosão massiva ocorreu no lugar onde estavam momentos antes. Depois que a fumaça se dissipou, viram que havia uma enorme cratera no local onde o mago se autodestruiu. A garota ficou muito surpresa. Ele realmente decidiu se autodestruir? Como ele é louco! Mas ao mesmo tempo, Zhang viu que suas botas tinham um buraco. Aquelas botas de velocidade que ele recebeu eram descartáveis. Nossos heróis voltaram ao clã já de meia-noite. Tetri pediu a John que não contasse nada sobre o que aconteceu hoje, ou ela cortaria sua língua. O rapaz respondeu que ela deveria lhe dar aquelas meias. A garota respondeu que isso era extremamente obsceno e, em geral, ela as queria para si mesma. Então, o rapaz respondeu que ela só precisava dele porque tinha veneno em seu corpo. A garota respondeu que tinha um baixo nível de veneno em seu corpo e levaria apenas 1 hora para eliminá-lo. Desta vez, ela foi descuidada. Então, John pensou que essa garota era realmente teimosa e também estava cobrindo sua boca. Ele se perguntou se ela poderia vencê-lo e também pegou aquelas meias. Mas que tipo de garota pode abrir mão de meias? Ele se perguntou que tipo de clãs estavam atacando-os. Jiao também não queria contar a ele muita coisa, e essa senhora fantasma que lhe dava algumas tarefas estranhas, porque ela estava nublando sua mente. Parece que ela esteve por perto o tempo todo. Ele se perguntou se ela poderia dizer a ele o que ele precisa. Par não queria saber informações sobre os outros clãs, e ele queria que a garota fantasma lhe contasse sobre eles. Surpreendentemente, ela não se recusou e começou a contar. Os outros clãs não são raças humanas que existem neste mundo. Geralmente, são chamados de demônios. Há 3.420 anos, uma guerra prolongada começou, fora entre os clãs alienígenas. No final, a raça humana pagou um preço alto, enquanto os clãs planetários foram removidos e fechados em 10 zonas trancadas, guardadas pelos 6 clãs Vajo e pelos clãs Shinzoni. Com o tempo, a força dos planos alienígenas se recuperou e eles tentaram atacar para retornar ao seu mundo. O que encontraram hoje foi uma raça alienígena sorrateira. John pensou que 10 zonas trancadas eram muitas, e também se perguntou se sua força poderia superar a força desses seres alienígenas. A garota fantasma disse a ele que os níveis vão de cima para baixo, à medida que ele progride, descobre diferentes habilidades, como um caráter temperado, podendo se tornar um líder ou imperador. Conforme avança, pode se tornar um lorde, eventualmente, imortal. A capacidade atual do corpo divino não pode ser carregada com uma energia mais poderosa, mas para atingir o próximo nível, ele deve seguir suas instruções. Ela verá se ele é digno e abrirá novas oportunidades para ele. Ainda é cedo para ele saber para que tudo isso serve. John ficou feliz que, com o tempo,
seria capaz de aumentar a capacidade do corpo divino para sua conveniência. Ela contaria pontos. Esses pontos poderiam ser trocados por itens ou habilidades. No momento, ele tinha apenas 13 pontos, que só podiam ser trocados por livros. O rapaz pensou que precisava de um objeto que o tornasse mais forte. Mas que livro poderia realizar isso? Então, ele pensou e perguntou se poderia pegar qualquer livro. Aconteceu que era verdade. Com este livro, ele seria capaz de manter seu corpo divino em um nível constante, pois poderia tirá-lo sempre que quisesse. Então, ele ouviu algum barulho do lado de fora. Isso nunca tinha acontecido antes. JN decidiu verificar o que estava acontecendo. Aconteceu que eram pessoas do clã Shin Shen. Ele se perguntou por que esses idiotas sempre se infiltravam aqui no meio da noite. A misteriosa dama fantasma deu-lhe a próxima tarefa. Ele precisava fazer amor com a Imperatriz. Certamente, esta é uma tarefa incrivelmente interessante. Zhang perguntou quando exatamente ele deveria fazê-lo, mas primeiro ele teve que lidar com esses ninjas que tinham vindo sem serem convidados. Zhang já havia aplicado suas habilidades. A defesa era muito fraca. Xiao Ti estava se saindo muito mal. O que fazer ao mesmo tempo? Ti se olhava no espelho e admirava suas novas meias, pensando em quão bonita estava. Na praça em frente ao templo onde a Imperatriz estava, havia duas garotas guardas, mas os ninjas que vieram aqui eram muito hostis. Um deles rapidamente deu um tapa no pescoço das garotas e as fez dormir. Ao mesmo tempo, John enviou um guarda que guardava a entrada para a Imperatriz para um sono profundo. Julgando pela direção daquele povo, o alvo deveria ser a Imperatriz, e ele, como guarda, precisava relatar à Imperatriz quando alguém ataques. Não há nada de errado com ele caindo acidentalmente tocando na Imperatriz enquanto relatava a ela, pensando em seu plano engenhoso. Ele considerou que tocar nela seria interpretado como se tivesse concluído sua tarefa. Depois de um tempo, ele entrou em seu quarto, e estava tudo muito estranho. Por que estava tão silencioso? Será que esses bastardos chegaram antes dele? Quando chegou a Imperatriz, viu que ela estava deitada em sua cama, dormindo profundamente. Ele tentou acordá-la, mas ela parecia muito doente. Teria sido envenenada ou enfeitiçada. Assim que se aproximou dela, flechas envenenadas começaram a voar em sua direção. Com um simples movimento de sua mão, conseguiu derrubar as flechas. Foi então que percebeu o quão perigosas eram. As pontas dessas flechas estavam envenenadas. Eram como as de um clã alienígena. Era como uma flecha alienígena. Finalmente, a Imperatriz começou a acordar. Ela virou lentamente a cabeça e começou a abrir os olhos. John estava bem na frente dela e falava sobre os brutos alienígenas serem muito corajosos. Como ousavam se infiltrar no clã Jade e tentar assassinar a Imperatriz? Se fossem do clã Shenan, ele não teria ousado matá-los ainda, mas como esses filhotes eram de outro mundo, não tinham nada que se ofender. Agora, algo muito estranho estava acontecendo. A Imperatriz correu na direção de John e o abraçou com força. Ele tinha apenas uma pergunta em mente: com licença, o que está acontecendo? A Imperatriz o abraçou apertado e pediu para ele segurá-la com força, perguntando se ele estava confortável. John ficou chocado com o que estava acontecendo. Será que realmente é o sol? O que há de errado com ela e por que seu corpo está tão quente? Nesse momento, os inimigos começaram a correr em direção a John e à Imperatriz, pensando que eram apenas os dois e que poderiam lidar com eles rapidamente. Chamaram os espíritos malignos e gritaram que o destino dos clãs estava em suas mãos. John pediu à Imperatriz que se comportasse com dignidade, especialmente com um assassino armado correndo em sua direção. O ninja atacou rapidamente com sua espada, mas John reagiu a tempo e segurou a Imperatriz em seus braços. A linha do fantasma o parabenizou por concluir a tarefa e receber a recompensa, perguntando se ele queria ver o que havia ganhado. Ele respondeu que não era o momento certo. Ele segurou a Imperatriz em seus braços e correu rapidamente. A conselheira-chefe da Imperatriz acordou e correu para fora para ver de onde vinham os sons. Uma das meninas apontou na direção onde a Imperatriz morava e gritou que estava ocorrendo um ataque. A conselheira da Imperatriz ficou muito irritada. Poderia ser que estivessem atacando novamente? Ela estava usando o clã Jade como um mercado de vegetais. Todas as meninas que tentaram entrar no templo não conseguiram. Havia alguma magia negra ao redor do templo que as impedia. Ao afastar-se, o conselheiro da Imperatriz percebeu que estranhos, alguns de alto nível e vestidos com túnicas roxas, haviam se infiltrado no templo. Ela pensou que estar vestido de roxo equivalia ao nível de um overlord,
mas se a Imperatriz fosse grande, não seria difícil lidar com ele. No entanto, havia algum medo dentro dela. JN rapidamente chutou a parede com o pé, fugindo dessas pessoas inimigas. A Imperatriz pediu para ele segurá-la firmemente, pois ela estava agora muito solta. De repente, no lugar para onde nosso herói pulou, um enorme raio atingiu-o, derrubando. Ele olhou para cima e viu aquele que se autodestruiu, ou talvez fosse outra pessoa, um senhor alienígena de túnica roxa. Ele era estranho de se ver. Homens viraram-se para o cara e disseram que ele quase interferiu nos assuntos de seu clã. John respondeu que não apenas quase interferiu em seu plano, mas que interferiria completamente em seu plano. No entanto, ele próprio pensou naquele momento que o garoto era bastante forte e não valia a pena lutar contra ele. O problema era que o bairro ainda estava sob o poder de algo chamado Char. Algo precisava ser feito. As mulheres lá fora não eram mais confiáveis. Eles precisavam encontrar outro caminho. JN decidiu ver qual era sua recompensa agora, que acabou sendo algum tipo de pergaminho com magia antiga que poderia ajudá-lo. Quando aplicou o pergaminho, percebeu que era capaz de brilhar. Parecia ser um pergaminho lendário. Sua surpresa foi sem precedentes. Esse pergaminho até conseguia ver através das roupas. Jian gritou para a dama fantasma que tipo de absurdo ela lhe deu como recompensa. No entanto, não era tão simples. Essa coisa realmente poderia salvá-lo agora. O problema era que as botas estavam rasgadas após a primeira corrida. A função do pergaminho translúcido era tornar as roupas transparentes. Mas o que aconteceria se fosse completamente transparente em 3 minutos? Este era um momento muito perigoso, e o cara estava muito nervoso. Ele disse à sua assistente que parecia que ela tinha comprado todas essas coisas nas ruínas da rua por 2 dinheiros, mas a garota fantasma pediu para ser respeitosa. John continuou gritando com ela, dizendo que se ela quisesse ajudá-lo, melhor lhe dar algo para salvá-lo. Ele até se ajoelharia o tempo todo enquanto conversava com ela. Ele estava fora de seu corpo, mas a garota achou inútil e o jogou de volta para seu corpo. Quando voltou ao seu corpo, viu uma enorme bola de magia vindo em sua direção. O mágico não dá tempo para John abrir o presente que ele deixou. John usa seu poder para destruir a mágica voadora mencionada pelo poderoso mago. O mago fala sobre como, antes da morte, qualquer ação é inútil. Seu assistente fantasma pergunta se ele quer usar o presente agora. O cara responde para ela abrir imediatamente. Tudo acontece rapidamente. John consegue o que precisa e absorve o poder do oponente. O poderoso mago fica furioso, sem acreditar que seu poder foi absorvido. Agora, John possui uma nova arma antiga chamada Gun, a espada. Originalmente oferecida ao imperador humano Xin Yuan há 3.000 anos, essa espada pode absorver a aura através do céu e da terra, esmagando demônios. O mago demoníaco já havia lido sobre isso em livros antigos. A espada realmente apareceu neste mundo, mas como poderia parar nas mãos de um homem tão insignificante quanto esse? Shang responde que ele é digno. E o que diabos o Homem Azul suspeita por chamar John de sem valor? John grita que é o protetor do clã Jade e ataca o oponente com sua nova espada. O mago demoníaco tenta criar algum tipo de escudo, achando que pode lidar com John, mas se mostra mais sério do que ele imaginava. Nenhum escudo pode ajudá-lo, e ele é simplesmente lançado para longe. O golpe da espada é tão poderoso que destrói o prédio onde a Imperatriz morava, até a aura mágica. A conselheira da Imperatriz ordena encontrar a Imperatriz o mais rápido possível. Quando a fumaça se dissipou, a Imperatriz foi vista, ilesa. A conselheira a levanta e diz que estava muito preocupada. Ordena que ela destrua os restos da raça alienígena. A Imperatriz responde que quase perdeu a mente durante o treinamento, mas não se lembra exatamente do que aconteceu. Ela também se pergunta o que aconteceu com a conselheira. A conselheira pergunta se ela não sabe quem derrotou o rádio alienígena. A Imperatriz responde vagamente que viu o homem que a salvou do golpe fatal. Nesse momento, ela pensa em apenas um homem que poderia ter feito isso. Pode realmente ser ele. Enquanto isso, nosso herói retorna para casa com uma terrível dor na parte inferior das costas. O poder da espada foi muito grande, e ele sente como se seu corpo estivesse completamente devastado. No dia seguinte, ficou sabido que os prisioneiros alienígenas explicaram que a Imperatriz foi salva por um homem misterioso chamado Capitão. Além disso,
Disseram que a arma mágica que desapareceu por milhares de anos estava em suas mãos. Talvez ele seja um descendente do clã Xenan. A conselheira pergunta por que o homem do clã apareceu aqui e por que partiu sem se despedir. Em seguida, sugere que poderia ser o mesmo Zhang Lang. Pergunta à Imperatriz se ela deveria levá-lo aos prisioneiros. A Imperatriz respondeu que, como essa pessoa não desejava se revelar, não havia necessidade de forçá-la. No entanto, o que a preocupava mais era o motivo pelo qual um alienígena como o sumo sacerdote de manto roxo conseguia contornar a linha de defesa da Terra Proibida e se infiltrar na seita. A conselheira respondeu que os discípulos do clã Shen, que haviam sido expulsos após invadirem o portão da montanha alguns dias atrás, vieram entregar uma mensagem. As raças alienígenas guardadas pelos outros clãs também passaram por uma mudança. Eles poderiam estar planejando algum movimento significativo. A Imperatriz respondeu que eles não foram perturbados por vários anos, mas não se atreveriam a vir até o portão da montanha do seu clã, o clã da deusa de Jade, e criar caos. Era necessário dar uma ordem para que, no dia seguinte, ela fosse pessoalmente até o desfiladeiro de Lione. Era hora de testar a força do clã da deusa de Jade. O conselheiro respondeu que ela e seus subordinados levariam 30 assistentes competentes cada para acompanhá-la. A Imperatriz respondeu que não precisava de tantas pessoas. Tudo o que precisava era da conselheira e de Jean. Portanto, Jean deveria vir imediatamente, pois não havia tempo a perder. Após algumas horas, eles se reuniram no desfiladeiro de Lione. A Imperatriz reuniu as pessoas mais necessárias ao seu redor, todas as quais a cumprimentaram. Entre elas estavam os terceiro e quarto discípulos chamados Xinglin e Shi, encarregados de descobrir onde estava a falha. Atrás da Imperatriz, alguém não estava se sentindo muito bem. Era Zhang, que se vestia como uma menina e estava um pouco enjoado. Os discípulos do clã ainda não sabiam que um homem havia se juntado ao clã da deusa de Jade, mas a Imperatriz pediu que ele os acompanhasse para não assustar as discípulas. A conselheira permitiria que ele usasse roupas femininas, pois o feitiço de mudança de voz tinha um limite de tempo. John não entendia por que a Imperatriz o havia chamado ali. Parece que ela descobriu que ele havia invadido o quarto dela naquela noite. Um dos estudantes perguntou quem era essa irmã. A conselheira da Imperatriz respondeu que ela era a nova aprendiz da Imperatriz e a trouxe para ganhar experiência. A Imperatriz, também chamada de mestre, chamou sua subordinada. JN ficou perplexo. Por que Lu Xunin o deixou aqui e fugiu? Certamente ele seria descoberto. No entanto, de repente, a garota que se aproximou dele segurou sua mão e olhou nos seus olhos, dizendo que era a nova irmã deles, sua irmã mais velha, Xilen. Então ela começou a perguntar sobre o desfiladeiro de Lione e queria mostrar tudo a ele. A garota agarrou nosso herói e o arrastou consigo, querendo mostrar tudo. Arredores do local Leon Gorge são a defesa do clã contra os alienígenas. À esquerda e à direita, há milhares de milhas de montanhas que nem mesmo uma águia pode atravessar, e apenas o Canyon Central, onde não mais que 100 líderes podem alcançar. John perguntou a Xinglin como o nível de poder é distribuído dentro da raça alienígena, e a garota disse que John perguntou a pessoa certa, pois ela é a melhor em questões sobre a raça alienígena. A raça alienígena é dominada pelo sumo sacerdote, que é muito habilidoso em feitiços. Suas fileiras são diferenciadas pela cor de suas vestes, do mais forte para o mais fraco. Vêm as vestes vermelhas, amarelas, brancas, azuis e roxas, além dos sacerdotes comuns. Abaixo dos sacerdotes estão os alienígenas regulares, bons em habilidades físicas, mas não particularmente destacados em poder de combate. No entanto, são hábeis em montar bestas. No deserto, há todo tipo de bestas ferozes, numerosas e extremamente poderosas. É necessário cuidado e vigilância especial com elas. Acontece que os sacerdotes também têm uma hierarquia, e agora não é de admirar que a força do sumo sacerdote que ele encontrou na montanha seja tão diferente da força do sumo sacerdote que atacou o palácio. Então, a jovem alegre respondeu que JN certamente gostaria daqui. John perguntou o que havia dentro de uma tenda tão grande, e a garota respondeu que sua nova irmã deve estar muito cansada da estrada e deveria tomar um banho e relaxar, pois Leon Gorge é famoso por suas fontes termais. JN coçou a cabeça e disse que não estava cansado de jeito nenhum, e este não era o melhor momento para tomar banho. A moça começou a tirar suas roupas e chamou John para ir se lavar. Enquanto conversavam, John, em pânico, disse que achava ter ouvido o mestre chamando. A garota o agarrou, o jogou no chão,
mas disse para ele não se preocupar, pois ninguém o estava chamando. Em seguida, ela pairou sobre ele de maneira estranha e perguntou se ele queria tomar banho com ela. John não sabia o que pensar. Será que ela reconheceu quem ele era? Ou havia outra razão? Parece que essa garota não estava normal e tinha alguma doença. Ao mesmo tempo, a Dama Fantasma lhe deu uma nova tarefa: fazer Xinglin voltar ao normal em 3 dias. Se não cumprisse a tarefa, sua punição seria ser esmagado bebendo homens fortes. John tentou de alguma forma resolver a situação. Ele queria confessar algo a ela antes que ela tomasse a próxima ação. A garota disse que sua figura era uma das melhores do clã da deusa Jade. Será que ele realmente achava que ela não era bonita o suficiente? JN estava em uma situação muito desconfortável. Não era como se ele pudesse dizer a ela que era um homem disfarçado de mulher. A garota sorriu e disse que notou uma coisa importante quando sua irmã mais nova viu seu corpo. O nariz de Xian sangrou, e Ximin despiu-se suas roupas e disse que queria ajudar sua irmãzinha a limpar o sangue do nariz dela, mas o efeito da magia que mudou sua voz começou a desaparecer. A garota notou imediatamente. Agora, Zhang percebeu que o feitiço de alteração de voz não estava mais funcionando e começou a correr rapidamente, mas não conseguiu correr longe. A garota rapidamente o agarrou e o arrastou de volta para a tenda. Em seguida, ela o jogou em uma dessas fontes termais. Ela não queria deixá-lo ir tão facilmente. Com um sorriso doce, ela se virou para ele e disse que ele não conseguiria dormir sem tomar aquele banho. Jean podia sentir o quão difícil era para ele neste momento. Seria difícil para qualquer homem em seu lugar. A irmã mais velha começou a pegar as roupas do nosso protagonista e falou sobre como ela o ajudaria a se despir. Assim que ela pegou suas roupas, viu algo que não esperava. Era apenas uma melancia. O rapaz pensou que tudo havia acabado e que ele estava desclassificado. A garota passou a mão na melancia, esmagou-a e então disse que não era de se admirar que ele tivesse recusado sair com ela. Em seguida, em lágrimas, ela começou a dizer que não era culpa dele, que ela tinha seios pequenos e que era bobo ficar envergonhado com isso. John estava confuso sobre o que acabará de acontecer. Parece que essa senhora pode tirar conclusões interessantes. Ela abraçou nosso herói e disse para não se preocupar, que ninguém poderia zombar dele, pois a irmã mais velha sempre o protegeria. JN sentiu que estava no auge da vida, mas havia algo que não podia controlar, nenhum homem poderia. A garota imediatamente percebeu sob tais circunstâncias. Era difícil não notar. Ela o olhou com alguma irritação e raiva. É isso que ela pensava. O rapaz sorriu através de suas lágrimas e disse que queria explicar antes, mas não teve tempo. Um brilhante incêndio irrompeu na tenda onde Jean estava, e as garotas próximas viram fortes chamas se projetando para fora. Essa explosão foi tão grande que podia ser vista por quilômetros. A irmã mais velha pensou que a irmã mais nova parecia estar em perigo, mas a conselheira da Imperatriz não sentiu qualquer hesitação que geralmente vem dos inimigos. O que aconteceu? E então ela se lembrou que o feitiço de mudança de voz parecia ter expirado. Jean estava salvando sua vida e correu muito rápido para longe da garota furiosa que acabará de abraçá-lo. Ela respondeu em voz alta que ele tinha que ser parado, e as outras garotas ficaram agitadas e começaram a gritar que um homem estava no acampamento. JN sentiu sua carga de energia tão esmagadora agora que seu corpo poderia explodir a qualquer momento, mas ele não podia machucar essa mulher. A garota brandiu sua espada para esmagar o rapaz, gritando para ele morrer, mas no último momento, a conselheira da Imperatriz apareceu bem na frente do rapaz e ergueu sua shield. Então a garota de cabelos roxos gritou que esse homem havia enganado o conselheiro da Imperatriz. Ele era um homem repugnante. Eu, o interlocutor, respondi que ela sabia, mas ele não podia ser morto. Quando Shirin perguntou por que ele não podia ser morto, o conselheiro respondeu que ele era um servo que o mestre havia escolhido para guardar o portão da montanha quando a Imperatriz veio vê-los. Shirin apontou o dedo para o cara e disse que nunca houve homens no clã da deusa de Jade deles. Como ela poderia deixá-lo guardar o portão da montanha? Ela queria matá-lo, mas o conselheiro respondeu que o mestre do clã tinha seus próprios planos para ele, então não era necessário brincar. Mas a garota ficou muito furiosa e gritou que queria pelo menos cortá-lo um pouco. O cara pensou que tipo de selvageria era essa. Ela correu atrás de Zhang e ele começou a correr dela, pedindo que ela parasse. A Imperatriz se virou para a Imperatriz e disse que Xinglin estava ciente da situação,
ela não causou dano à vida dele. Zhang não estava seguindo as regras e era hora de ensiná-lo uma lição. A Imperatriz então pediu para mostrar a ela a distribuição do acampamento alienígena. Enquanto isso, Jean estava tentando escapar e salvar sua pele, pensando em como escapar dessa mulher louca. Jean estava revisando quais itens ele ainda tinha, mas de repente uma adaga mágica voou em sua direção, mas ele conseguiu desviar. A garota gritou que essa era a maior sorte da vida dela. Ela odeia homens e ele deveria receber seu castigo. Entre as coisas que ele tinha sobrado, havia uma pílula da qual ele havia esquecido a finalidade, mas quando a comeu, todo seu corpo brilhou e se transformou. A garota ficou confusa sobre o que estava acontecendo. Que truque ele estava tentando fazer desta vez? Quando olhou mais de perto para o cara, ele estava adorável. Acontece que era a mesma pílula que o tornava mais atraente. A bela garota não conseguiu se conter e se apaixonou por ele, o que era um sentimento muito estranho para ela. Shilin tentou recobrar os sentidos para acordar e não ceder a esse sentimento, mas de repente sentiu um sentimento ainda mais forte. Abrindo os olhos, ela disse que ele pagaria por isso. Jean se aproximou muito dela e perguntou qual preço ele teria que pagar. A garota virou as costas para o cara, percebendo que algo estava errado agora. Ela não entendia por que estava tão animada. Jean a abraçou muito apertado e perguntou por que ela estava com tanta pressa de deixar este lugar. Enquanto a abraçava, ele perguntou se ela não ousava encontrar seu olhar e agora estava experimentando o que Zhang estava experimentando quando estavam perto das fontes termais. Ela pediu para ele sair porque não aguentava mais. Zhang percebeu que seu charme havia aumentado para proporções inacreditáveis. Era realmente poderoso. Sobre o que fazer a seguir, ele deveria ter lido mais romances. O que? Agora beije, abrace forte. O que as pessoas costumam fazer em casos assim? Quem vai ensinar? Ensinar a ele enquanto ele pensava. A garota começou a enlouquecer. Agora, sua mente estava turva pela beleza desse cara. Parecia que ele havia tocado sua cintura com a mão. Poderia isso causar uma reação tão forte? Shannon se contorceu abruptamente e o cara caiu no chão. A garota olhou para ele e então disse que ele era um homem fedorento. Mas mesmo assim ela gostaria de ver o que havia de tão bom nele. Agora tudo mudou. A garota atacou o cara e disse que se ele se atreveu a provocá-la, então deixou ele estar pronto para ela espremer o suco dele. O cara pediu para ela parar. Percebeu que ela estava completamente fora de controle. Ela iria quebrá-lo. Ela obviamente mudou sua orientação. Porque a tarefa ainda não concluída. Shilin começou a arrancar as roupas que Jean segurava. Todas as suas forças. Mas aparentemente ele perdeu Jean preparado para o que estava prestes a acontecer, mas por algum motivo ela parou. As magias pareciam ter quebrado, e ela perguntou a ele o que ele tinha feito com ela. John não entendia por que a pílula parou de funcionar. Este era o pior momento possível para isso acontecer. A garota avançou sobre ele prestes a cortá-lo em pedaços. John disse que, depois de tudo que havia acontecido entre eles, ela não poderia simplesmente matá-lo. Em algum momento, uma mágica misteriosa começou a amarrar os braços, pernas e o corpo inteiro da garota. Então, essa magia levantou no ar, e ela não conseguia se mexer. Descobriu-se que era a conselheira da Imperatriz. Ela tinha aplicado sua magia para impedir que a garota matasse Jean. A conselheira da Imperatriz ficou surpresa por ele ter realmente mudado a orientação dela. Era muito interessante, disse a irmã mais velha, acrescentando que a irmã mais nova estava humilhada. Era impossível deixar essa pessoa ir, afirmou a irmã mais velha. A conselheira respondeu que, se Xinglin mudou sua orientação, então todas as discípulas femininas do clã poderiam cultivar com tranquilidade, sem se preocupar com a irmã mais nova se apegando a elas. Acontece que esse John Law é muito útil, mas embora ele não tenha ouvido o que disseram, ele sempre sente quando é elogiado. Desde então, algum tempo havia passado. Era de manhã cedo no acampamento. JN saiu da tenda e começou a se exercitar. Ele havia conseguido uma boa noite de sono. Era óbvio que ele acumulou muita energia ontem, mas após dormir, seu corpo não só não explodiu, mas sua carga de energia diminuiu para o normal. Será que a energia foi perdida ou sua capacidade de armazenamento aumentou? Ele olhou ao redor e viu que a garota estava sentada em uma pedra com duas pedras em suas mãos, que ela segurava firmemente. Então, ele decidiu voltar para a cabana. John não queria cair em suas mãos, caso contrário, ela o rasgaria em pedaços. Mas antes que ele pudesse se virar ao redor,
ele foi imediatamente agarrado pelo conselheiro da Imperatriz, que ordenou que ele não se movesse. Ela o colocou em sua arma e começou a voar para longe. John perguntou para onde estavam indo, a qual a deslumbrante senhora respondeu que ele não deveria perguntar o que não deveria perguntar, mas se ele fosse capaz de mudar a orientação dessa garota e trazer seu cérebro de volta ao normal, isso poderia ser considerado uma grande conquista. Embora ela não saiba o que ele fez com Xinglin, Zhang perguntou por que eles também queriam mudar a orientação dela, e o conselheiro da Imperatriz respondeu que Xinglin tem um temperamento forte. Se ela realmente ficar brava, há a possibilidade de que não possa ser parada. Mas se ele estiver em perigo, ele pode pedir diretamente ao mestre do clã por ajuda. John pensou sobre o fato de que ele deve admitir que, em termos de Jadefall, há inúmeras garotas bonitas, mas a verdadeira beleza sem igual ainda é o mestre do clã. Depois desses pensamentos, ele ouviu a dama fantasma lhe dar a seguinte tarefa. Ele precisa fazer o mestre Sheno vestir o uniforme que foi colocado no cofre dentro de um dia. Ele pode acessá-lo sozinho, mas se falhar em completar essa tarefa, sua punição será 10.000 flechas em seu coração, e a recompensa pelo cumprimento ainda é desconhecida. É assim sempre para falha em completar uma tarefa, morte, mas a recompensa nunca é conhecida. Acontece que nossos heróis estavam indo para a cidadela alienígena. Os alienígenas estavam trabalhando e vivendo silenciosamente da maneira que costumavam, de acordo com seus costumes. De repente, viram inimigos se aproximando. Alguém disse que os insetos alienígenas ousaram deixar a Terra proibida sem permissão e perturbar a paz. A Imperatriz disse que hoje o exército de seu plano Jade marcharia para vingar isso. Eles imediatamente atacaram o assentamento dessas criaturas alienígenas, utilizando várias técnicas. Shenlin ainda estava furiosa com o que aconteceu ontem e planejava enviar todos que parecessem um pouco com um homem para o inferno. Jian olhou para ela e percebeu que essa mulher o estava aterrorizando. O conselheiro da Imperatriz disse que o maior centro de alimentos da raça alienígena na linha de frente havia sido destruído por eles, o que definitivamente cedeu suas expectativas, e eles certamente se acalmarão por um tempo. Zhang refletiu sobre por que isso era inesperado. Não sabiam os alienígenas que o mestre do clã ficaria zangado? Não poderiam ter previsto isso. E então ele perguntou à garota de cabelo rosa se havia alguma chance de que este lugar fosse realmente uma armadilha. O conselheiro da Imperatriz se virou para a Imperatriz e disse que era bastante possível que fosse uma armadilha. Ela explicou que Zhang a havia alertado de que a raça alienígena atacando seus planos não poderia deixar de esperar que eles retaliariam. Esta cidadela é a mais próxima da linha de frente e também é um centro de alimento. Como a raça alienígena não poderia tomar medidas defensivas e se deixar ser pega? Deve haver algo errado aqui, disse Xing. Ela afirmou que a irmã é muito crédula. Tudo isso vem da boca de um mentiroso. Não consigo acreditar nessa bobagem. JN disse que precisamos apenas ter cuidado. A situação é realmente um pouco estranha. É melhor recuar primeiro e depois pensar em um plano de longo prazo. Xinglin começou a ouvi-lo. Ela disse que era ridículo. Eles não percebem que isso é muito valioso para os alienígenas? Armadilha ou não, eles saberão assim que ativá-la. A garota Clara atacou todos os alienígenas à vista. Ela os chamou de homens fedorentos e queria matar todos eles. Zhang percebeu que essa mulher tinha algumas rixas pessoais contra ele. Quando Xing invadiu a sala de armazenamento de alimentos, parecia que estavam cheios de areia. Um dos alienígenas que ela jogou em um dos sacos com seu chifre fez um buraco nele, e ela viu que era realmente apenas areia. Enquanto isso, uma enorme tempestade de areia estava se formando, algo que normalmente nunca acontecia nessa época. Zhang respondeu que havia um problema ainda maior do que a tempestade de areia acima de Pet e na cabeça de todos. Eles viram enormes bolas de pedra e fogo voando na direção deles, como se fossem meteoritos. Só agora Shannon percebeu que eles já tinham movido toda a comida, e era realmente uma armadilha. Assim que ela saiu do armazém onde a comida deveria estar, a areia foi imediatamente jogada sobre ela. A Imperatriz usou seu poder para salvar a vida de seus subordinados, mas ordenou que não recuassem e formassem uma defesa. O conselheiro da Imperatriz disse que seria melhor para eles saírem da área de ataque primeiro. A Imperatriz respondeu que era inútil. A área de cobertura era muito ampla. Se movessem, sofreriam mais baixas. A Imperatriz perguntou onde Jean estava. Só agora o conselheiro da Imperatriz viu que ele não estava por perto. Ela realmente esperava que ele não tivesse caído. Enquanto isso, Jean usou alguns de seus poderes para voar. Ele havia dito a eles para saírem,
mas todos queriam ficar e enfrentar o caos. Agora ele precisava lidar com a bagunça deles primeiro. Eles usaram um meteoro de tamanho regular para pegar o inimigo de surpresa, depois usaram uma tempestade de areia para limitar a visibilidade. Em seguida, soltaram furtivamente um meteoro gigante. Eles eram muito calculistas. Só que erraram em uma coisa: não levaram em conta a existência de Jean. Ele voou para dentro daquele meteorito com uma velocidade incrível e usou toda a sua força para despedaçá-lo em pedaços. E teve sucesso. Ele realmente conseguiu esmagar um meteorito tão grande com apenas uma mão. Mas depois desse grande esforço, sua energia estava muito gasta e começou a cair. Felizmente, ele não conseguiu se chocar contra o chão. Foi agarrado por uma mão feminina agradável. Era mesmo Imperatriz. Ela o segurou em sua armas e perguntou a ele como ele tinha destruído o enorme meteorito ardente, já que ele tinha sentimentos incríveis por esta bela dama. Ele recebeu uma enorme explosão de energia. A conselheira da Imperatriz voou para seu mestre e disse que Shannon estava desaparecida. Ela deve ter sido sequestrada e acabará de receber um sinal de socorro do acampamento. As principais forças da raça alienígena estavam atacando o acampamento. A Imperatriz respondeu que esse ato da raça alienígena realmente abriu seus olhos. Se voltassem ao acampamento, não conseguiriam salvar Xing. A conselheira da Imperatriz respondeu que ela ficaria aqui e a salvaria, mas a própria Imperatriz deveria retornar ao acampamento. John pensou que desta vez a raça alienígena estava bem preparada e mesmo que o mestre do clã adjunto os alcançasse, ela poderia se tornar um alvo e cair nas mãos do inimigo. Talvez a solução mais segura fosse enviar alguém que eles não conhecessem. A Imperatriz ordenou que Jean Lan fosse atrás dela. Ela não sabia porque ele estava escondendo seu poder, mas era difícil dizer pelos olhos dela. Ela continuou falando e disse que ele havia salvo naquela noite em seu quarto. JN respondeu que não achava que ela descobriria. A Imperatriz agora estava convencida de que ele realmente a havia salvo naquela noite. Sua força era maior do que a de Elishune, então ela podia ter certeza de que ele seria capaz de salvar Tinlin. JN começou a desmaiar. A bela dama não entendia o que estava acontecendo com ele e começou a segurá-lo. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.